Mateus 10 e 1 a seguir. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Levi, o apelido de Tadeu, Simão Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça receber e de graça dar. Queridos, aqui que eu gostaria de segurar aqui um pouco nessa doutrina neotestamentária. Quero focar aqui, quero basar aqui nessa doutrina neotestamentária de Cristo Jesus. Cristo Jesus começou o seu ministério, iniciou o seu ministério, aplacou o seu ministério. Agora ele vai chamar consigo 12 discípulos. É porque eu quero aqui bater essa tecla, porque na ética de hoje, para a maior parte dos ministérios, para ser um obreiro tem que ser dizimista. E eu quero aqui confrontar, dentro desse texto, que não é necessário ser dizimista. A pessoa tem que contribuir, sim, claro, na obra de Deus, mas não é obrigado ser dizimista. Porque no Novo Testamento, neotestamentária, a qual nós temos como doutrina para a igreja de hoje, neotestamentária, nós temos aqui Jesus chamando, é o mestre que está chamando. Não é um qualquer que está chamando, é o mestre Jesus que está chamando os 12 apóstolos. E quando ele chama os 12, ele não vai chamar, ele vai chamar a Pedro e vai dizer: Pedro, você tem que ser dizimista, Pedro. Quero ver o livro do caixa, se você está sendo dizimista. Aí Pedro ia correr atrás lá dos fariseus, sei lá, de quem, né? E trazer o livro caixa e mostrar para Jesus se ele era dizimista ou não. Na verdade, a gente não encontra isso, querido. Então, o dízimo, ele não se torna uma obrigação para a igreja do Novo Testamento. O dízimo era obrigatório para a antiga aliança, no tempo dos sacerdotes, dos levitas. Agora eu vos pergunto, nós temos levita hoje? Não temos. Temos sacerdote hoje? Não temos. Entendeu? Então, aqueles ritos da antiga aliança se cumprem agora em Cristo. Então, o dízimo não se aplica hoje à igreja como obrigação. Se alguém tem condições de querer dar os 10%, amém. Mas o líder, ele não pode obrigar, opor, pressionar, imprensar na parede e dizer: você tem que dar os 10%. Não, senhores. Biblicamente falando, não. Nós temos aqui essa prova que Jesus Cristo está dizendo. Chamou os 12, foi Jesus que chamou os 12. Jesus ia chamar os 12 e ia falar: não, traz lá o currículo. Pega o livro caixa lá, Pedro, da onde você está vindo. Eu quero ver se o teu nome está no livro dos dizimistas. Erronicamente, infelizmente, o que se faz hoje, né? De pegar um obreiro para ser dizimista, ele tem um dom de exercer a função ministerial, mas se não for dizimista, não exerce. Isso aí é democracia humana do ser humano. Que quando nós olhamos para esse texto, Jesus chamou os apóstolos, Jesus não pediu os apóstolos que eles fossem dizimistas. Não, senhores. Jesus chamou os apóstolos e disse a eles, né, que eles receberiam o poder de Deus. Para que eles iam receber o poder de Deus? Para curar os enfermos, para libertar os cativos, os oprimidos,
das mãos, né, do inimigo. E agora, quando nós olhamos para o verso de número 8, nós encontramos assim, Jesus dizendo: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça receber e de graça dar. Então aqui nós temos duas doutrinas para a nossa vida, aplicar na nossa vida, né? Percebemos que realmente os discípulos não eram dizimistas, porque senão Jesus, ao chamar, Jesus já exigiria deles o cartão, o envelope de dízimo. Quero ver envelope de dízimo teu, e Pedro, como é que está aí o teu cartão de envelope de dízimo? Está ano cheio, anual cheio? Ô André, quero ver teu envelope de dízimo, André. Está anual cheio? Não se vê isso, amigo. Incrível que pareça, né? Que é a nova doutrina neotestamentária para a igreja hoje a igreja de Cristo. E quando olhamos, Jesus dizendo: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, de graça receber e de graça dar. Agora nós vemos pastores usufruindo de uma cadeira, e naquela cadeira que ele está sentado, ele recebe salários absurdos, salários gordos, fala baixinho para não escandalizar, salários gordos, irmão Hélio. É claro que todo aquele que exerce a sua profissão, ele é digno da sua profissão, do seu salário. Mas agora, exageradamente, isso nos traz a indignação, de estar indignado com a situação, né? Que pastores ganhando salários altos, maltratando as ovelhas, imprensando as ovelhas, em que as ovelhas, surrando as ovelhas, piando as ovelhas, surrando as ovelhas com chicote, com rei, dizendo para as ovelhas que elas são obrigadas a devolver os 10%. E sendo que nós estamos na nova aliança, e na nova aliança neotestamentária para a igreja de Cristo, se contribui com amor, com alegria, da forma que a pessoa tem condições de contribuir. Nem tudo que está na Bíblia, ouça isso, queridos ouvintes, nem tudo que está registrado na Bíblia é para nós, hoje, como igreja. Abre os nossos olhos, vamos abrir nossos olhos. Nem tudo que está na Bíblia é para nós hoje. Eu não posso pegar tudo que está na Bíblia e querer aplicar na minha vida. Eu não vou ter condições de sobreviver desta forma. Por exemplo, Gênesis 22, o Senhor disse a Abraão: pega o teu filho e leva para o sacrifício. Hoje eu vou fazer isso, pegar meu filho e levar para o sacrifício? Não vou fazer isso. Eu posso tirar a lição daquele texto, mas não aplicar como uma doutrina na minha vida. Então é isso que acontece. Nós não estamos mais na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo pastor ganhando salários absurdos, 30 mil, 25 mil, 40 mil, 50 mil, e assim sucessivamente 100 mil. Pastores presidentes que usufruem do bom e do melhor, e castiga as suas ovelhas, peia as suas ovelhas, e bate nas suas ovelhas. Se as suas ovelhas não dão leite, eles batem nela. Se as suas ovelhas não dão lã, eles batem nela. Entendeu? Tem que abrir os nossos olhos, meus queridos ouvintes. Vamos para as Escrituras, vamos estudar as Escrituras. Jesus chamou aqui, Jesus não exigiu dízimo de ninguém. Você não vê os apóstolos pedindo dízimo para ninguém dentro do Novo Testamento. Você vê ali os apóstolos, a igreja primitiva, vendendo muitas vezes tudo que tinha e contribuindo com a igreja. Por quê? Porque o momento ali era de perseguição. O momento ali era de fiscalização de bens, né? O governo romano tomava as propriedades das pessoas. E o que a igreja fez? Em vez que os romanos tomam de nós, ou em vez que nós morremos e deixamos aí para os romanos, então vamos vender e vamos usufruir juntamente com a igreja. Foi isso que eles faziam. De lá para cá, você vai vendo os discípulos pedindo dízimo para ninguém? Não se vê os discípulos pedindo dízimo para ninguém. Mas você vê os discípulos, por exemplo, o apóstolo Paulo, falando sobre contribuições voluntárias, com alegria. Esse negócio de opor, que as pessoas têm que contribuir por obrigação, as pessoas contribuem obrigado, não é de coração. No fundo do coração, às vezes a gente fala que é gratidão a Deus, mas no fundo do coração não é, nós sabemos que não é. Porque ninguém consegue ser dizimista pessoal, perfeito. Ninguém. Alguém na vida um dia ficou sem dizimar um mês. E daí? Está condenado.
Pela lei você está condenado. Pela prática da lei você está condenado. Então, meus queridos ouvintes, vamos abrir os nossos olhos. Vamos entender as Escrituras, né? Que nós temos um Novo Testamento como doutrina da igreja. Nós temos os livros Romanos até Judas como doutrina para a igreja. Apocalipse, o livro das revelações das coisas finais, futura, final. E nós temos as cartas pastorais, doutrinárias para nós hoje. Eu deixo aqui para nós, hoje, essa pequena reflexão, para nós abrir os nossos olhos e perceber que Jesus não pediu dízimo para ninguém. As mulheres que andavam com Jesus, Jesus dizia: ei, Susana, você tem que ter um envelope de dízimo. Você não vê isso, meu querido ouvinte? Você vê elas contribuindo com a obra de Deus, com o ministério de Cristo, com amor, com alegria, sem 10%, mas conforme elas poderiam cooperar na obra de Cristo, na obra de Deus, elas cooperavam com alegria. Isso que é a obra de Deus, que requer de nós, que nós cooperemos com amor, com alegria. Ninguém vai fechar a mão e não vai contribuir mais. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que não é obrigado. Não é obrigado. Sobreopor uma carga em alguém e dizer que você tem que fazer isso, não. O Evangelho é liberdade para servir a Cristo em liberdade. Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre de tudo isso. Então deixa aqui essa reflexão para nós, a meditação nessa ocasião. Deus vos abençoe.